Uniclac. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Meus amores, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o crime de roubo. Então, vejam vocês, meus queridos, que assim como no crime de furto, que nós já estudamos com as alterações recentíssimas agora, desse ano de 2018, nós também, na aula de hoje, no crime de roubo, já vamos, da mesma forma, abordar essas alterações. E aí vejam vocês que, com relação a elementar do crime de roubo, aquilo que caracteriza o crime de roubo como diferencial com relação ao crime de furto é justamente o emprego da violência e da grave ameaça. Então, veja que o verbo do tipo é subtrair, assim como no crime de furto, só que aqui a subtração ela veio associada com o emprego ou de violência ou de grave ameaça à pessoa. Lembrando que, com relação à violência, sempre que o Código Penal ele trata com a nomenclatura violência, significa dizer que aqui, nesse contexto, encontram-se abrangidas as lesões corporais leves, graves e gravíssimas. Então, o termo violência, ele é mais abrangente, de modo que ele engloba essas três variáveis dentro do contexto da subtração, já que nós estamos estudando o crime de roubo. Agora, vejam vocês que, da mesma forma que nós estudamos lá no crime de furto, o crime de roubo ele é um crime material, ou seja, um crime que, para a consumação, exige uma efetiva mudança no mundo dos fatos, ou seja, exige a produção de um resultado naturalístico. E veja que também, com relação à classificação, ele é um crime comum. Ou seja, não exige uma característica especial nem do autor do crime, nem daquele que figura como vítima. E aí, veja, com relação ao momento consumativo, igualmente, nós temos a adoção aqui da teoria amortio. Ora, assim como no crime de furto, a inversão da posse, ainda que por alguns instantes, ela já vai caracterizar essa efetiva mudança no mundo dos fatos, esse resultado naturalístico que é inerente, que é íncito para a consumação do roubo. Portanto, veja, a inversão da posse. A inversão da posse, ainda que por alguns instantes, caracteriza a consumação. Caracteriza a consumação. Portanto, veja, essas noções introdutórias no tocante à classificação de um crime quanto ao momento consumativo, no tocante à classificação quanto aos sujeitos do crime, né? Todas são iguais à do crime de furto. Então, tudo aquilo que nós estudamos no primeiro momento, essa parte mais introdutória, igualmente aqui se aplica. No entanto, o nosso único diferencial, portanto, é o contexto da violência e da grave ameaça, ou da violência
ou da grave ameaça no contexto da subtração, ok? E aí veja que a doutrina, ela subdivide, na verdade, ela classifica o roubo em duas modalidades. Veja, ela classifica o roubo como sendo um roubo próprio ou roubo impróprio. Então, portanto, nós temos o gênero que é roubo, e aí as espécies de roubo próprio e roubo impróprio. No roubo próprio, o que acontece? O emprego da violência ou da grave ameaça é concomitante à subtração. Como assim? Ora, veja, pessoal, que para que eu consiga efetivamente subtrair, eu preciso empregar a violência ou a grave ameaça no contexto da subtração. Veja, portanto, eu anuncio o assalto, exerço a grave ameaça, para daí subtrair o bem. Eu emprego violência para daí, nesse contexto, subtrair o bem. Então, veja que essa caracterização como roubo próprio se dá justamente porque o emprego da violência ou da grave ameaça, ele se dá na dinâmica da subtração. Ou seja, é necessário esse emprego para que consiga se efetivar a subtração. Agora, no roubo impróprio, o que acontece? Veja, em matéria penal, pessoal, tudo aquilo que é classificado, que é nominado como impróprio, significa dizer que, a rigor, aquilo ali não representa aquele instituto, mas que, por uma ficção jurídica, uma ficção legal, nós vamos considerar como se fosse. Então, veja, como o nome da nossa espécie é roubo impróprio, significa que, a rigor, veja, o emprego da violência ou da grave ameaça não foi necessário para que a subtração fosse efetivada. Então, veja que aqui, a rigor, na verdade, é um furto que não deu certo. Então, no roubo impróprio, o que acontece? O emprego da violência ou da grave ameaça é posterior à subtração. Ora, se o emprego da violência ou da grave ameaça é posterior à inversão da posse, veja, a rigor, o que nós tivemos aqui? Ora, nós tivemos uma subtração característica do furto. No entanto, depois de subtraída, para assegurar a detenção ou a posse daquilo cuja já foi invertida a posse, o agente ele emprega violência. Então, por outras palavras, o agente ele vai praticar um furto. E aí, depois que ele inverte a posse, suponhamos que ele seja surpreendido pela proprietária do bem ou por terceira pessoa, de modo que, para assegurar a detenção de algo que ele já subtraiu, que ele já inverteu a posse, ele vai empregar a violência ou a grave ameaça. Então, veja que, por isso, nós vamos nominar essas hipóteses de roubo impróprio, ok? Veja, o roubo próprio, ele está caracterizado no caput do artigo 157. Por outro lado, no roubo impróprio, veja, estará caracterizado no parágrafo 1º,
Ok? Então, veja, subtrair coisa móvel alheia, me perdoem, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Como assim? Ou de havê-la por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência? Ora, ainda que você não exerça a violência ou a grave ameaça, de alguma forma você pode diminuir a capacidade de resistência dessa vítima. Então, por exemplo, você empregou Boa Noite Cinderela para a vítima. A vítima ficou atordoada, adormecida, oportunidade em que você subtraiu o iPhone dela. Então, veja, de alguma forma, você reduziu a capacidade de vigilância da vítima sobre aquele bem, ainda que não tenha empregado violência física ou grave ameaça. Então, veja que aqui, no caput do 157, além do emprego da violência e grave ameaça, nós temos essa terceira variável, que é quando, de alguma forma, essa possibilidade de resistência da vítima ela é reduzida. Mas, veja, que ainda que nessa variável de roubo próprio, essa redução da capacidade de resistência ela é necessária para que ocorra a efetiva subtração. Ok? E aí, veja, no parágrafo 1º, nós temos o roubo impróprio. Então, portanto, aqui, quem está acompanhando com o código, com a lei impressa, nós temos o roubo próprio. E aqui no parágrafo 1º, nós temos o roubo impróprio. Veja a redação do parágrafo 1º. Na mesma pena, ou seja, reclusão de 4 a 10 anos e multa, incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, portanto, a rigor, veja, isso aqui é um furto, né? Incorre quem, logo depois de subtraída a coisa. Ora, se eu subtrair a coisa, eu inverti a posse. Portanto, eu já consumei. Mas, veja, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Veja que no roubo impróprio, nós temos um detalhe. Enquanto que aqui, né, a violência ela está na dinâmica da subtração, a grave ameaça está na dinâmica da subtração, a redução da capacidade de resistência da vítima está na dinâmica da subtração, no roubo impróprio, nós só vamos trabalhar com o emprego de violência ou grave ameaça na dinâmica da subtração, de forma posterior, mas veja, no roubo impróprio não há menção à redução da capacidade de resistência da vítima. Não há menção à redução, à impossibilidade de resistência da vítima, da forma como é tratada aqui no caput do roubo próprio, ok? Então, muito cuidado, que eu já vi isso sendo cobrado em prova. Portanto, dentro das elementares do roubo impróprio, nós só vamos trabalhar com o emprego de violência e com o emprego de grave ameaça. A questão de impossibilidade de resistência, ela não é versada aqui no parágrafo 1º, ok? E aí, veja, ainda com relação a essa parte inicial do estudo, naturalmente, que em razão do emprego da violência ou da grave ameaça à pessoa ou a redução à impossibilidade de resistência da vítima, aqui é inviável a aplicação do princípio da insignificância, ok? Não há que se falar em aplicação desse princípio no crime de roubo, tá? Por quê, gente? Ora,
Quais são os requisitos objetivos do princípio da insignificância? Mari, né? Mínima ofensividade. Olha o A. A ausência de periculosidade social da ação. Ora, se eu emprego violência ou grave ameaça, ou reduzo a impossibilidade de resistência da vítima, veja, existe aqui uma periculosidade social da ação. Então, ainda que o agente ele empregue violência para subtrair um pincel atômico avaliado em R$ 5, veja, não será passível de amparo à aplicação do princípio da insignificância, ok? Também, gente, no crime de roubo, tá? A utilização, aliás, vou melhorar aqui, né? O roubo de uso, para ficar melhor para memorizar, o roubo de uso é crime. Veja, no crime de furto, nós vimos que o furto de uso, ele não é considerado criminoso, na medida em que inexiste o ânimo de assenhoramento definitivo. Agora, com relação ao crime de roubo, nós temos duas correntes básicas, né? Uma diz assim, olha, se a pessoa empregou violência e ela deu uma voltinha no carro e devolveu, na verdade, como ela não tinha o ânimo de assenhoramento definitivo desse carro, ela vai responder somente pela violência ou pela grave ameaça. Então, por exemplo, suponhamos que eu abordei uma vítima, né, exibi uma arma de fogo para ela e determinei que ela me entregasse a chave do carro dela. Beleza, peguei a chave do carro, dei uma volta na quadra, 2 voltas, 3, devolvi o carro. Essa primeira corrente sustenta o seguinte, olha, como não houve o ânimo de assenhoramento definitivo do carro, eu vou ser responsabilizada apenas pelo crime de constrangimento ilegal, ok? Então, temos essa primeira corrente. Agora, a que tem caído em prova é a seguinte, que ainda que esse carro ele seja restituído em momento posterior, ou seja, que seja caracterizado que o agente subtraiu, utilizou e devolveu, veja, ainda que dessa forma, em razão do emprego da violência ou da grave ameaça, ou a redução da impossibilidade de resistência da vítima, é considerado crime de roubo, ok? Então, essa segunda corrente é a que tem prevalecido, ok? Então, em razão do emprego da violência ou da grave ameaça, ainda que tenha sido utilizado por pouco espaço de tempo, esse veículo, no caso do nosso exemplo, ainda assim restará caracterizado a prática do crime de roubo. Portanto, enquanto que no roubo de uso existe crime, no furto de uso, nós vimos nas aulas anteriores que a doutrina majoritária entende que não vai restar caracterizado o crime, ok? Então, vejam, meus queridos, que essas são as considerações iniciais no tocante ao crime de roubo, ok? O nosso horário da primeira parte já deu, dá uma segurada aí que a gente daqui a pouco volta. Clique lá